Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Acordei pensando hoje, meu Deus, porque às vezes, a gente acorda se esquecendo de que o Senhor mandou nós desfrutarmos. O Senhor fez tudo com tanta sabedoria, com tanto amor, para que nós usufruíssemos. Por que todos nós, invertemos as coisas e custamos tanto a entender que o Senhor já fez tudo para nós? E, amados, você tem resposta para isso? Lá em Timóteo, primeira epístola de Timóteo, capítulo 6. Vamos começar da parte B do verso 17, que diz assim: abundantemente Deus nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Aí vem o versículo 18. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, Paulo falando para Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. As oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo, amém. Tá, quando ele fala aqui, da ciência, no sentido da ciência, achar que ela se sobrepõe a Deus, o que não é verdade, A ciência se ajoelha aos pés do Senhor e tem se ajoelhado. E quando a ciência, assim eu entendo, nos revela alguma coisa, é com a permissão de Deus, não para diminuir a fé, muito pelo contrário, para que a nossa fé seja aumentada, para nós vermos a grandiosidade de Deus que nos fez. Como eu falo sempre para vocês, que eu gosto muito das neurociências, porque ela se ajoelha o tempo todo e nos prova e comprova em todo o tempo a grandiosidade de Deus, da obra dele, tudo que a Bíblia já falou, tudo que Deus já fez, já falou, mas que nós tendo a mente, como é a nossa mente, nosso intelecto, nós queremos entender, e Deus nos permite que a gente entenda, na nossa sede de compreensão, Ele nos fez assim. Amém. Mas, amados, realmente, nós invertemos as coisas, nós invertemos os papéis, nós acabamos por nos afastar daquilo que é prioridade, sabe? Ignorantemente. Quando eu falo ignorantemente, ou às vezes até acumulando informações, mas não colocando em prática. Quando fala lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Nós invertemos. Primeiro a gente busca, aqui da terra, a gente anseia por uma casa, por roupas, por um trabalho, e vai invertendo. Vai dando prioridade a essas coisas e para o espiritual. Nós tiramos, para o nosso equilíbrio emocional, para o nosso desenvolvimento espiritual. Nós vamos dando migalhas. Até que nós nos vemos em situações complicadas, até que nós nos vemos em ansiedades. E a gente vai levando até a gente chegar no limite. Sabe? Quando uma crise de ansiedade, quando algum problema nos para. Aí nós... Opa, peraí, o que me resta? O que me resta é orar, sendo que a oração, o contato com Deus, essa caminhada espiritual deve vir em primeiro lugar. E aí desaprendemos, ou então ainda nem aprendemos a desfrutar, a conhecer a palavra, a entender o que Deus nos deu, que é esse desfrute, sabe? Olhar as coisas à nossa volta, ver uma criança crescer, sabe? E como nós nos distraímos. Como que eu me distraí, não vendo tantas coisas e buscando outras coisas que, na verdade, muitas foram por ralo abaixo, ou até, serviram de problemas depois, algumas aquisições materiais. De que vale isso? Como disse Salomão, tudo é vaidade. Sabe, irmãos, nós precisamos realmente conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, pedir a Ele que nos dê sabedoria. Hoje, o que nós temos hoje, um dia, sabe, vidas à nossa volta que precisam olhar nos nossos olhos, precisam que nós olhemos nos olhos dele, o óculos continua torto, ouvir as pessoas, sabe, não inverter os valores,
como isso é precioso para nós, como isso vai nos trazer alegria. Eclesiastes 8,15 nos diz que o melhor que o ser humano pode fazer debaixo do sol é comer e beber e se alegrar com o fruto do seu trabalho. Olha, o livro da sabedoria. E Gênesis 2,15 também nos fala. Mostra Deus colocado o homem no jardim do Éden para cuidar e o guardar, vivendo em harmonia com a natureza. Então, viver em harmonia com a natureza. Nós nos afastamos tanto da natureza, não é verdade? Às vezes nem percebemos. Eu tinha um amigo que ele falava assim, quando ele estava emocionalmente muito desequilibrado, né? Uma depressão tremenda diante de uma derrocada da vida. Ele falava assim, não consigo admirar a natureza, as coisas. Eu gosto de ver um avião, eu gosto de ver uma coisa de tecnologia. Não tenho sensibilidade, não consigo. Mas a vida teve uma derrocada muito grande, né? E aí ele começou a cuidar do emocional dele, a se voltar para Deus, para a fé, entendendo que só ele poderia, diante daquela derrocada da vida, daquela decepção, daquele trauma que ele teve. Ele não conseguia nem dormir mais. E aí ele passou a voltar. Aí ele começou a admirar. Olha só como que Deus nos cura, Deus nos liberta, Deus nos reconstrói. Que Deus maravilhoso. A ver, a perceber, sabe? Eu não sei, é uma pena, né, que nós façamos isso. Eu pelo menos fiz, espero que se tiver alguém mais jovem me ouvindo, que não faça. Hoje, quando eu pego o meu netinho e a gente começa a olhar, sabe? Ele tem 1 ano e meio. A gente olha as borboletinhas, a gente conhece todos os cachorros da rua, a gente olha para as estrelas, a gente olha para a lua, sabe? E eu olho para ele, eu vejo, meu Deus, que coisa mais linda, mais maravilhosa, sabe? A inocência. E aí eu tenho a oportunidade de me voltar, né? Olhar as plantinhas, olhar a folhinha, porque ele, na inocência dele de criança, como nós aprendemos com a criança, por isso que fala, né? Para recebermos o reino dos céus, temos que ter um coração de criança, porque a criança para. Nada chama a atenção dela, porque ela não está ligada nessas preocupações, nessas coisas. Aí você fala assim, mas ela é uma criança. Não, mas Deus fala que há um lugar em nós que a gente pode se comportar como eles. E qual o comportamento deles que Deus quer que nós tenhamos? Um deles é esse de admirar a natureza, de perceber. Você já parou para pensar que eles acham qualquer coisa? Qualquer coisa eles encontram. Eles estão ali focados naquilo ali. Eles não saem daquele momento. Por exemplo, quando eu vou colocar colherzinha de alimento na boca dele, ele está brincando. Enquanto ele não para de brincar, ele não aceita colocar. Porque ele vive cada coisa de uma vez. E como eu falei, essa admiração por ver as pequeninas coisas, de sorrir, de brincar. Precisamos. E Deus nos fala que a gente precisa administrar, que a gente precisa com a ajuda dele. Eu sozinho não consigo. Voltar para tudo isso aí. Até para voltar para tudo isso aí, estou aqui no meio das folhinhas aqui, muito legal. Estou aqui admirando também. Nós precisamos pedir ajuda a Deus. Para que tenhamos paz. Porque foi para isso que Deus nos fez. Esse é o nosso DNA. O que nos traz sofrimento, o que me traz sofrimento, é sair da essência daquilo que Deus me criou para ser. E Ele me deu a carta de amor escrita, que não é só um manual de vida. Também é o meu manual, como eu devo me comportar. Quem mais importante na minha vida eu vou conhecer, eu vou obedecer, eu vou me submeter. Tudo com a ajuda dele. Não tem força nenhuma, sou pó, trapo de imundícia, como a Bíblia fala. E aí eu vou depender dele, sabe? Mas olha, para tudo isso, sozinhos nós não conseguimos. Porque nós já criamos padrões aqui neurológicos que nos impulsionam, sentimentos, sabe? Compulsões que nos levam ao contrário daquilo que Deus tem para nós. Porque a vida toda nós nos comportamos desse jeito. E o que o cérebro faz? Essa máquina que é maravilhosa, que Deus criou, ele quer o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é fazer aquilo igual que a gente sempre fez. Então, para eu fazer diferente, para eu poder viver isso aqui que eu coloquei para vocês, vai doer, vai ser desconfortável no começo, como quando a gente vai para academia, começando os exercícios e o corpo resiste. Mas aí nós vamos forçando. E sabe qual é o mais maravilhoso? Não precisamos fazer nada na nossa força, porque Deus nos fala que o fardo dele é leve, é com a ajuda dele. É com a ajuda do Espírito Santo.
porque é o mais interessado em que tudo dê certo, que nós sejamos felizes, que nós realmente revelemos esse Pai em nós, porque nós somos o templo vivo, sabe? E Deus habita em nós. É Ele. Então Ele vai me ajudar, Ele vai te ajudar. Mas peçamos a Ele direção, sabedoria, porque Ele nos dá. Ele sonda os nossos corações, mesmo que a Bíblia fale. O coração humano é desesperadamente enganoso, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em nós, está interessadíssimo em me resgatar, em resgatar qualquer um que vá até Ele. Não vou voltar de mãos vazias. Ele disse para nós batermos a porta e insistirmos. Nossa, viu? Mas essa insistência é porque ele, não é que Ele não queira nos atender. Ele quer ver o nosso desejo verdadeiro e sincero. Por isso que Ele fala, insista. Sabe? Porque quem não quer vai bater uma vez só e vai embora. Bate tipo, desencargo de consciência, tô indo embora. Fui! Quando você vai na casa de alguém, você toca a campainha, a pessoa não atende. Pode ser que a pessoa esteja dormindo, esteja no banheiro. Você tem que dar um tempinho para aguardar. Mas se você tá interessado mesmo, você bate até no vizinho. Será que fulano tá aí? E você vai se inteirando. Ele volta, você viu ele sair, você não viu, preciso voltar, ele mora aqui mesmo. Sabe, não é assim? Quando eu tô interessado em alguma coisa. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nos ensina a desfrutar dessa maravilha que o Senhor nos deu, que é a natureza, que é esse planeta. Senhor, nos ajude a entender quando nós pedimos a Ti para irmos embora, como eu até já te pedi. Nós estamos dizendo, não, a vida que o Senhor fez não presta, ela é ruim, mas somos nós que estamos errados. Nós tomamos o caminho errado, nós entendemos as coisas de maneira errada, mas lava a nossa mente, da cabeça, a planta dos pés. Tira de nós todo o padrão de pensamento, da fortaleza de mente, que é aquilo que é forte em nós, mas que é errado. O maior prejuízo quem recebe somos nós mesmos, por não aprendermos, não entendermos o Teu reino, a Sua justiça, a natureza do Seu amor. E o Senhor nos deu uma mente saudável, o Senhor colocou em nós o Espírito Santo, para que nós compreendamos isso, para que nós tenhamos vida abundante. Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. O diabo veio para roubar, matar, destruir. Mas o Senhor se deu. Já tinha dado tudo. Ainda voltou aqui e deu muito mais. Se deu a nós para que tenhamos vida plena. Mas a nossa mente, por vezes, é atacada, é embaçada os nossos pensamentos por tantas coisas, tantas distrações que o inimigo coloca, Senhor, para nos roubar de Ti. Liberta-nos de nós mesmos, ó Deus. Liberta-nos das cadeias, das prisões, ó Pai. Ajuda-nos a entender do Seu jeitinho, Pai. Que é só do Seu jeito que nós podemos entender. Quem és Tu? Eu não tenho poder nenhum, Papai, para convencer ninguém. Mas o Teu Espírito tem. E Ele faz com o maior prazer. Porque o Senhor nos ama com amor perfeito, que nenhum de nós é capaz de amar. Muito obrigada por nos amar assim, por ser o nosso Deus, nosso Papai. Nós chamamos. Muito obrigada por mais este dia. Em nome de Jesus, amém. Aleluias. Compartilhe com muitos. Deixa aí seu like. Se possível, algum comentário, para que o canal cresça, para que chegue a outras pessoas, sabe? Crescer no sentido de alcançar. Todos nós somos responsáveis por algo no reino de Deus. Eu tô aqui gravando. E você, com sua boa vontade, com seus dedos, com a sua intenção, você pode ajudar. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Uma ótima semana.